Em Porto Rico, no ano de 1975, um fazendeiro viu a maioria de suas cabras caídas, sem vida, no chão. Ele se aproximou e viu que os animais estavam rígidos e tinham 2 marcas de perfuração no pescoço. As cabras não eram os únicos animais feridos. Muitos porcos, vacas e gansos também perderam a vida. Todos eles tinham as mesmas marcas de mordida no pescoço e todos tinham sido drenados de seus fluidos vitais. Os habitantes locais imediatamente tiraram conclusões precipitadas e culparam os cães, e as autoridades não se preocuparam em fazer uma investigação melhor e apenas disseram que os cães haviam feito isso sem procurar nenhuma prova. Alguns dias depois, porém, muitos outros animais foram encontrados mortos. Entre eles estava uma vaca que havia sido literalmente aberta e tinha muitos arranhões na cabeça. O fazendeiro vizinho relatou que suas galinhas haviam sido destruídas por algo. Em apenas algumas semanas, a criatura tirou a vida de 90 animais da fazenda. Depois de algum tempo, outro fazendeiro disse que 10 de suas cabras tinham sido drenadas, 7 tinham sido feridas e 11 estavam desaparecidas. Dessa vez, as autoridades não perderam tempo e começaram a caçar o monstro, mas não tiveram sorte em encontrar o culpado. O incidente foi publicado em todos os jornais locais e o monstro foi chamado de o Vampiro de Moca. O incidente chamou a atenção da Comissão Agrícola e o cientista Juan Rivero foi encarregado de resolver esse mistério de outro mundo. Seu primeiro suspeito foi uma jiboia porto-riquenha. Essa cobra não venenosa pode atingir um pouco mais de 2 metros. Ainda assim, sua dieta consiste apenas de presas pequenas. Ela também é muito tímida com relação a humanos e outros animais. Ela evita criaturas maiores a todo custo. É mais provável que você veja peixes subindo em árvores do que essa jiboia derrubando uma vaca inteira. Perto da cena do crime, foi descoberta uma grande caverna. E todos nós sabemos que criaturas estranhas gostam de viver em cavernas escuras e frias. Na caverna, eles encontraram alguns morcegos de aparência maluca. Como já vimos em filmes, os morcegos podem se transformar em vampiros. Então eles devem ser os culpados. Mas não, os morcegos eram tão inocentes quanto possível. Seu alimento favorito não eram vacas ou cabras, eram os figos. Eles eram morcegos pacíficos que comiam frutas e não se importavam com os animais. Mais uma vez, o pesquisador se deparou com uma barreira. De repente, todo o terror parou em julho de 1975. Parecia que a criatura havia desaparecido no ar, mas não por muito tempo. 2 décadas depois, a 100 quilômetros do local anterior, foram encontrados mais animais. Um veterinário local os examinou. Ele ficou apavorado ao descobrir que cada animal tinha 2 buracos cortados com precisão, como ele nunca tinha visto antes. Os animais eram anêmicos e pareciam ter morrido recentemente. Pelo que parece, a comida favorita da criatura eram cabras, e foi assim que ela recebeu o nome infame que todos nós já ouvimos: chupa-cabra, que significa o chupador de cabras. Mas cães, galinhas, coelhos e outros animais não estavam fora do cardápio. Em pouco tempo, o chupa-cabra levou 1000 animais de fazenda. Esse animal tinha um nome, mas as pessoas ainda não faziam ideia de como era o chupa-cabra, o que era assustador. Em Canovanas, Madeline e sua mãe relataram ter visto uma criatura estranha que poderia ter sido o chupa-cabra. Elas disseram que ele andava sobre 2 pernas como um ser humano e se assemelhava a um canguru. Mencionaram que o monstro também tinha espinhos nas costas, não tinha orelhas, tinha olhos grandes e escuros e 2 buracos para o nariz. Ele tinha 2 braços com 3 dedos. O chupa-cabra parecia gostar da casa de Madeline porque seu marido e seu colega de trabalho o encontraram na garagem. Eles tentaram capturá-lo, mas não conseguiram. Mais tarde, Madeline fez um desenho detalhado do animal. Muitas pessoas viram o desenho e relataram ter visto uma criatura semelhante. Elas afirmaram que ela tinha pernas e asas fortes e cheirava a enxofre. Considere todas essas descrições um delírio coletivo. Se elas fossem verdadeiras, estariam em todos os noticiários. Mas ainda assim, tenha em mente essas descrições. Elas serão importantes mais adiante na história. Em 1976, em um programa de entrevistas, falaram sobre o chupa-cabra e o programa rapidamente se tornou viral. Logo, as pessoas começaram a relatar que tinham visto uma criatura semelhante na Flórida e no México. Muitos disseram que as histórias eram como unicórnios. Elas eram totalmente inventadas. No México, 2 investigadores céticos, Patrícia e Mário, colocaram armadilhas ao redor das fazendas onde o chupa-cabra teria sido visto. Eles capturaram alguns animais em suas armadilhas, mas nenhum sinal do chupa-cabra. Eles capturaram apenas cães selvagens. A polícia afirmou que o chupa-cabra era um cachorro selvagem, não uma criatura mítica. E ainda assim,
Nos 5 anos seguintes, houve vários avistamentos do chupacabra em todo o mundo. No dia 30 de agosto do ano 2000, um fazendeiro da Nicarágua encontrou 25 de suas ovelhas e 35 das ovelhas de seu vizinho machucadas. Então ele decidiu resolver o problema com suas próprias mãos. Certa noite, ele estava esperando pacientemente, no breu, que a criatura aparecesse. De repente, de canto de olho, ele viu algo e conseguiu acertá-la. A criatura morreu. Finalmente, eles tinham provas de que o chupacabra não era apenas um conto de fadas, era uma coisa grande. Mais tarde, o chupacabra foi examinado por um veterinário. O veterinário ficou chocado porque não fazia ideia do que era a criatura. Lembra-se da descrição de Madeline? Bem, o veterinário descreveu o animal de forma diferente, mas sua história acabou sendo mais plausível. Esse chupacabra tinha dentes grandes, garras gigantes, olhos esverdeados, pele parecida com a de um morcego e uma crista saindo de suas costas. O veterinário concluiu que o animal era uma espécie de híbrido. Eles acharam que era um cruzamento entre um lobo e um crocodilo, mas isso parece um exagero e é difícil de acreditar. Todos nós sabemos que essa mistura é impossível. Eles fizeram alguns testes no corpo em uma universidade na Nicarágua, e os resultados não foram exatamente os que eles esperavam. O animal era um cão selvagem com sarna. A sarna é uma doença de pele que causa coceira e faz com que os cães percam seus pelos. Ela também é altamente contagiosa. Quando um cão tem sarna, sua pele fica escamosa e enrugada. Quando devolveram o corpo, o fazendeiro percebeu que não era o seu chupacabra. 7 anos depois, outro corpo foi encontrado no Texas. Phyllis Cannon retornou à sua fazenda e notou que algumas de suas galinhas haviam falecido. Todas pareciam estar anêmicas. Mais tarde, ela viu criaturas com aparência de coiote que não tinham pelos. Mais animais foram feridos, então ela teve que instalar câmeras em sua fazenda. Mas, infelizmente, como sempre, ela não conseguiu registrar nada. Surpreendentemente, ela recebeu uma ligação de um fazendeiro local que havia encontrado o chupacabra atropelado por um carro. Mais tarde, outro corpo foi encontrado bem mais perto de sua fazenda. Ela tirou algumas fotos do animal e logo essas imagens estavam em toda a internet. Phyllis ficou curiosa e enviou 5 amostras de DNA para 5 universidades diferentes. Os resultados não corresponderam a nenhum animal dos arquivos. Os pesquisadores não faziam ideia do que era, mas não era um cachorro. Phyllis ainda tem um animal em seu freezer e um espécime taxidermizado em sua casa. Há muitas teorias sobre o chupacabra. Alguns afirmam que o animal é um macaco geneticamente modificado que escapou do laboratório. Outros afirmam que se trata de uma criatura misteriosa de outro mundo. A hipótese mais consistente é que o chupacabra é uma mistura entre um lobo mexicano e um coiote com sarna. Lembra que a Phyllis disse que havia enviado amostras para 5 universidades e que não havia sido encontrada nenhuma correspondência? Bem, descobriu-se que ela não estava dizendo a verdade. Em uma universidade, descobriram que o animal era uma mistura de coiote e lobo mexicano e que tinha sarna. Os animais com sarna são fracos e provavelmente tentarão caçar animais de fazenda para sobreviver. As pessoas, quando veem algo que não conhecem, tendem a exagerar, e é por isso que todas as testemunhas descreveram o animal de forma diferente.